Oi, gente, tudo bem? É com muito prazer que a gente grava o primeiro vídeo aqui do canal do Instituto Crescer. Então, nada mais justo, né, de que começar explicando sobre o que é a constelação. Então, para dar início, eu já começo falando que constelação é ciência, não é misticismo, não é esotérico, não é espiritismo. Tudo o que acontece dentro de uma constelação pode ser explicado pela ciência, pela física quântica, e nos vídeos futuros eu vou explicando detalhadamente o que acontece na constelação, tá? Mas para início, eu vou começar explicando que a constelação é uma terapia breve, que ela vai olhar as questões que são na nossa alma, no nosso inconsciente. O que acontece? 95% das nossas memórias estão no inconsciente e apenas 5% tem gente que acredita que até menos está no nosso consciente. Então a gente repete histórias, toma algumas atitudes na vida achando que a gente está bem consciente do que está fazendo, quando na verdade o que está agindo ali é o inconsciente, né? Então a constelação a gente vai acessar essas memórias que a gente não consegue acessar de forma consciente, né? A gente repete histórias, repete padrões, sem saber que a gente está fazendo isso por amor ao nosso sistema familiar, né? Tudo é por amor. Então na constelação a gente olha onde está o amor, que o amor está fora de ordem, para a gente conseguir ter o fluxo do amor, né? Então, para ter progresso, a gente precisa do amor e da ordem. Não adianta só ter o amor se o amor está fora da ordem. É como se o amor fosse o rio e a ordem a margem. Se não tem margem para guiar o rio para chegar até o mar, né? É como se a margem fosse os nossos pais. Então, a constelação, ela vai olhar se a gente está emaranhado com algum antepassado nosso. Então, através da epigenética, que é uma coisa que eu vou explicar nos vídeos futuros, foi comprovado que a gente não herda só as características físicas dos nossos antepassados, que estão no nosso DNA. A gente herda todos os traumas, todas as dores dos nossos antepassados. Eles estão, e todas essas memórias estão nas nossas células. A gente não se sabe ainda por que essas informações vêm à tona para uns, para outros não. Qual gatilho, né, faz essa memória despertar? Então, por exemplo, pode ter famílias que tem um monte de mulher que não casa ou se casa, separa, que está honrando uma avó que foi abandonada pelo marido, né? Por exemplo, pode ter famílias que os homens todos não conseguem juntar dinheiro, não conseguem ter dinheiro porque um antepassado matou uma pessoa para ficar com a herança. Então todo mundo na alma lá no inconsciente tem aquela culpa, se sente culpado, não se sente merecedor de ter dinheiro, sendo que o dinheiro veio pela morte de alguém, né? Então essas questões a gente vai acessar. E tem 3 ordens do amor também. Além dos emaranhados com os familiares, tem as leis do amor. A primeira lei é da hierarquia, que é assim: quem vem primeiro é maior, tem preferência, precedência, ou seja, os nossos pais sempre são maiores do que a gente, sempre. Os nossos avós, bisavós, assim por diante. Então, quando a gente não tem hierarquia dentro de casa, por exemplo, se eu sou maior que a minha mãe, provavelmente a minha filha vai se sentir maior do que eu. Então, por exemplo, se eu sou maior que a minha mãe, eu vou ter problema quando eu tiver uma chefe mulher, né? Tiver que aceitar, tiver sobre a autoridade de uma mulher no meu trabalho, por exemplo. Então, por que a gente fala que é constelação familiar? Quando essas leis não estão em ordem na nossa família, ela vai repercutir na nossa vida toda, profissional, financeira, amorosa.
Então, às vezes, assim, por amor a gente troca de lugar com a mãe. Às vezes a mãe tá doente e a gente começa a cuidar da mãe da gente como se ela fosse a nossa filha. Mesmo que a mãe seja doente, com problemas mentais, ela sempre vai ser a nossa mãe. Né? Não vou aprofundar muito nisso agora, não. Outra questão também que os filhos podem ficar maiores que os pais é quando a questão financeira ou a questão cultural, né? Um filho que fez faculdade se acha superior ao pai porque o pai é um simples camponês, trabalha na roça e ele se tornou um médico. Mas ele só se tornou médico porque o pai deu a vida, né? Então a gente nunca vai ser maior do que os nossos pais. A gente só vai ser maior para os nossos filhos. E a segunda lei é a lei do pertencimento, no qual o nosso sistema familiar ele é muito justo e ele não admite exclusão. Então, a partir do momento que um embrião foi formado, que o óvulo que o espermatozoide fecundou o óvulo, formou-se um embrião, gerou vida, gerou energia e todo o sistema sente aquela presença daquele ser. Então, não importa se o bebê foi abortado espontaneamente, se foi provocado, se ele durou uma semana, se ele chegou a nascer, esse bebê tem que ser contado. Senão todo o sistema sente a falta dele e alguém traz um sintoma, uma doença, algum sintoma para a família, para chamar a atenção da família que está faltando um ser, uma pessoa está faltando, né? Então, as pessoas, esse sintoma vem para a pessoa, para a família olhar onde está o problema, o que está acontecendo nessa família, para onde a gente não está olhando, né? Então, não só os bebês abortados, mas as pessoas que foram embora. Tipo assim, eu nem lembro eu nem conheci meu avô fugiu com uma mulher e deixou minha avó com 10 filhos, então não sabe nem o nome do avô. O avô tá excluído. Então aquele tio alcoólatra que sumiu, ninguém tem notícia. Antigamente, né, os homossexuais eram excluídos da família, os drogados. E quando a pessoa da família assassina alguém, aquela pessoa começa a fazer parte do nosso sistema também. Quando você muda o destino de alguém, essa pessoa começa a fazer parte do sistema. E a terceira lei é o equilíbrio entre dar e receber, né? A única relação que não pode ter equilíbrio é entre pai e mãe. Pai e mãe com os filhos, né? Porque tem a hierarquia. Tem o equilíbrio entre dar e receber, horizontal, que é assim, o casal, amizade, tem que ter o equilíbrio. Se você chama seu amigo para sair, chama ele para ir na sua casa, chama ele para ir no seu aniversário e ele não te chama, nunca te chamou para sair, para ir na casa dele, tá desequilibrada essa relação. A relação do casal, se só um faz e o outro recebe, começa a ficar assim. Aí a relação vira de pai e mãe, dando pro filho, né? Quem dá é pai, quem recebe é filho. Então, até para saber dar, a gente tem que saber. Até para dar, a gente tem que saber como dar, né? Se você tá dando muito pro seu companheiro, pro seu esposo, pra sua esposa, e ela não tá retribuindo, não é que ela não te ama. Às vezes ela tá fazendo o máximo que ela pode. Mas aí se você faz muito, ela não dá conta de retribuir. Porque a forma que ela entende de amor é diferente. Então, dê menos, porque começa a ficar pesado para ela. Vou dar um exemplo assim, bem extravagante, assim. Vamos supor que você ganhou uma Ferrari de um amigo seu. Acabou a amizade, porque você não vai ter condições de retribuir uma Ferrari para ele, né? Vai ficar muito pesado para você. Então, se você tá numa relação que você tá dando muito e a pessoa tá dando pouco, não é porque, às vezes, né? Não é porque ela não te ama, é porque ela não aprendeu a amar daquela forma que você quer que ela te ame, né? Então, dê menos. Você tem que saber, né? Você tá dentro da relação, você tem que saber se aquilo ali é falta de amor ou é falta de saber dar, né? Às vezes ela não sabe dar. Às vezes na família de origem dela não era uma família carinhosa, que era de abraçar, que era de beijar. Mas ela demonstra amor de outras formas, né? Então, tem que equilibrar isso aí. E vocês devem ouvir falar, nossa, eu fiz muito para fulano, fazia tudo para ele e foi embora. Porque ficou pesado. A pessoa não consegue retribuir, começa a ficar pesado.
E aí, ou ela vai embora, se ela não der conta de terminar essa relação, ela vai arrumar alguém do mesmo tamanho, e se ela conseguir terminar, ela vai embora. Então, tem essa lei, né? Entre dar e receber, o equilíbrio. Na horizontal e na vertical é os pais, né? Os pais dão e os filhos recebem. Se inverte essa ordem aí, ó, fica pesado. O rio não consegue subir para a nascente, né? Se a água tá aqui, não consegue subir na cachoeira. Então, quando que vai equilibrar esse sistema? Quando os filhos recebem o amor, a vida dos pais e passa para os filhos, né? Para os netos desse aqui. Então, são essas 3 leis que quando a gente descumpre, a gente traz um sintoma para o nosso sistema familiar. Ou os nossos avós, ou os nossos pais, alguém da nossa família desrespeitou essa lei aí e trouxe o sintoma para toda a família. Então, quando alguém olha para isso aí, para essas repetições, né, quebra aquele repetição, né, aquele vício ali, e aí a família pode seguir sem aquilo ali. Né? Quando a gente olha para aquilo que precisa ser olhado e harmoniza, aí a família pode seguir mais saudável. Então, para terminar, tem que deixar claro, né, que tem que falar do Bert Hellinger, né, que é o pai das constelações. E aí em outros vídeos eu vou falar quem é o Bert Hellinger. E a constelação familiar, né, só explicar do nome, porque parece que é uma coisa que tem a ver com as estrelas, e não, pelo contrário, é uma coisa bem chão, bem raiz, bem trabalhar os nossos ancestrais. É porque é um nome alemão, ele não tinha tradução para português, aí foi para o inglês, que falava colocação familiar. E aí, quando veio para o português, ficou constelação familiar. E só para explicar a origem do nome, tá bom? Beijo grande, se inscrevam aqui no canal, dê o like e para poder vocês receberem os nossos novos vídeos explicando de uma forma bem simples sobre a constelação familiar, essa técnica tão linda que chegou aí para ajudar e transformar a vida de tanta gente. Beijo!